muito mais complicado. Aí vem o sujeito que não tem o que falar, o político de profissão, porque uma coisa é político, outra coisa é homem público. O político é esse que põe como profissão 2 pontos político. Pô, político na profissão. O homem público é aquele que, muitas vezes nós tivemos muitos no Brasil, quando deixou de exercer funções políticas, tem menos dinheiro do que tinha quando começou. Isso tem vários que estavam, desde o início da República, o Campos Salles, por exemplo, quando sai da presidência, ele estava numa pindaíba de fazer gosto, tal, porque ele fazia política, era senador, depois presidente da República, e não teve condições de cuidar das suas coisas, tal. Então, eu acho que esse é um problema que nós temos hoje. Nós não temos, quase que não temos homens públicos e estamos cheios de políticos. E a qualidade da representação política é muito ruim. E é claro que nós tivemos alguns problemas que as pessoas ficaram muito abaladas. O período do PT, primeiro teve o mensalão, né? O mensalão, comparado ao petrolão, é coisa de criança, tal. O mensalão era um pagamento mensal, que era a expressão do Roberto Jefferson, que à época era aliadíssimo do Lula. Não custa relembrar. Tanto que o Lula disse que confiava tanto no Roberto Jefferson que daria um cheque em branco para o Roberto Jefferson. Falou isso várias vezes. E é muito engraçado ver hoje os bolsonaristas defendendo. É muito engraçado. E é bom lembrar que o Roberto Jefferson foi da tropa de choque do Collor também. Em 1990... Tá com qualquer um que tá no poder. Qualquer um. Falou em... O Collor teve 36 votos, acho, contra o impeachment na Câmara, em 92. Um deles foi justamente do Roberto Jefferson, que começou a vida política num programa chamado O Povo na TV, uma coisa pavorosa do SBT nos anos 80, no Rio de Janeiro, que inclusive morreu um bebê ao vivo. Ao vivo! Era um programa horroroso. Wilton Franco. Um bebê ao vivo, levou lá uma senhora que não conseguia internar o bebê, e aí foi um escândalo. E era um programa muito simpático, realmente muito cultural. Tinha o Wagner Montes, era gente fina flor da intelectualidade. E aí, aquilo depois, o programa até acabou. Bem sarcástico, viu, galera? Agora, só pra vocês entenderem. Ele tem um sacado que é tão real que se não avisar... E o Roberto Jefferson era advogado do programa. Aí, em 82, ele é eleito deputado federal. E a partir dali que ele começa essa carreira. Na época era um cara gordão, tal. Aí ele começa essa carreira. Foi da tropa de choque do Collor, depois foi íntimo do Lula. E tanto que a expressão mensalão é dele, que se consagrou numa entrevista que ele deu à Folha de São Paulo em 2005. E depois agora virou fanático bolsonarista. Na verdade, é uma persona, é um ator. Ele vai trocando, tal. Ele não acredita em nada. É um psicopata. Ou sociopata, né? Ele deve matar pessoas. Você vai olhando a figura. Então, a grande questão que nós temos hoje, e é a tua questão, falta quadros políticos, né? O sistema político é ruim, né? Temos muitos partidos políticos, precisava mudar o voto, é voto distrital misto. Por exemplo, agora teve eleição na Alemanha. Você vê como você tem o voto distrital misto, você divide o país em distritos, né? Aí você sabe quem é o deputado do teu distrito, porque você sabe, ele mora lá em tal lugar, tal, e ele sabe quem votou nele. Porque o grande problema do deputado federal, por exemplo, é que ele não sabe o que ser votado, por exemplo, no estado de São Paulo inteiro, que é enorme, né? Você não sabe onde estão teus eleitores. Até a tua relação com o eleitor é ruim, e do eleitor com você é mais ainda. Então, nós precisamos mudar. É que quando a gente vai mudar, uma vez chegou até a ser aprovado o voto distrital, mas derrubaram no Supremo, isso na primeira década desse século. Então, tem essa questão que o sistema político amarra, porque sem a gente desamarrar esse nó, a gente não resolve os problemas econômicos. E alguns não são muito complexos, porque eles gostam sempre de falar em reformas. Toda hora estão falando em reforma. Ninguém sabe direito o que é reforma, mas eles falam reforma, porque reforma parece uma coisa difícil. Tem coisas que é da mera administração do governo. É o beabá. Primeiro, não ter corrupção. Isso não precisa de reforma, né? É só não ter corrupção. Ter uma boa equipe, caras que são bambambãs, aqueles caras, tudo, como a gente dizia antigamente, os camisas 10. Hoje tem time que nem tem camisa 10. Mas aí você tem aqueles caras que são muito bons na sua área de conhecimento. Você fala, esses caras... E não ter medo, o presidente, de ter uma equipe que o cara pode ser melhor que você, o ministro. Porque a grande questão que esses caras têm é que o ministro se destaca e aí foge da sua liderança política. Aqui em São Paulo, Montoro, em 1983, nomeou um secretariado que muitos secretários eram, assim, de formação melhor que ele, né? Ele montou um secretariado que era um ministério. Se você for ver os que vão se destacar depois no governo federal, quase todos vieram do governo. Esse que morreu agora, o João Sayad, aí você passa o José Serra, Bresser Pereira, você vai passando, Almir Pazianotto, que depois foi ministro do Trabalho do Sarney, que foi um importante advogado trabalhista, né, na época dos anos 70. Então, mas você não pode ter medo, mas os caras têm medo, tal. E tem estados e tem prefeituras que você não sabe o nome dos secretários. Bem, aqui em São Paulo é difícil lembrar o nome do prefeito,
por exemplo. Né? Eu não sei, para ser sincero. Então, a grande questão é que nós temos a possibilidade, e na sociedade civil tem caras muito bons. Agora, não pode cair na ilusão que um bom gestor de empresa será um bom gestor público. Isso é um equívoco, porque uma coisa, na tua Paulo empresa... Guedes estava aí para provar isso. A preço você pensa de você, na tua empresa. Né? Quando você vai lá à estrutura de Estado, cara, primeiro você precisa entender como é que funciona a máquina pública. Se você não tem experiência, você vai tropeçar. Segundo, você precisa ver o interesse do coletivo. Né? Não é mais o interesse seu, da sua empresa. E aí o interesse coletivo sempre tem choques. Nunca as tuas decisões vão agradar a todos, porque tem política que ser agradável a todos. Não dá. Você agrada uma parte e desagrada a outra. A democracia, sim, é a convivência dos contrários no interior do sistema democrático e tal. Então, o que falta é partidos mesmo, não o que nós temos que não são partidos. Né? São gangues, né? São gangues. Algumas, o cara é dono do partido. Muitos políticos já me relataram, o sujeito chega e fala assim, olha, quanto você quer para ir para lá? Quanto você quer? Funciona dessa forma. E sem contar que eles também não têm... É difícil... A maioria dos partidos você não sabe exatamente o que eles defendem. Exato, são Eles partidos... não não tem diferença o de um poder com o outro. por si Não próprio. tem diferença. Não tem ideologia. Então, você pega certos países, você tem 7, 8 partidos. Tudo bem, 7, 8, 6, 7, com representação. Aí você sabe. Porque em certa época do Brasil, nos anos da chamada República Populista, né, entre 1945 e 1964, tinham 3 partidos que ficaram célebres à época. E eram partidos nesse sentido, ideológicos, você sabia quem era quem. Que era a União Democrática Nacional, a UDN, o Partido Trabalhista Brasileiro, que não é essa palhaçada de hoje, e o PSD, que também não é o de hoje, o Partido Social Democrático. Então, tinha expressões que as pessoas usavam, por exemplo, você está parecendo um udenista, quando se combatia a corrupção, né? Porque a UDN tinha parlamentares famosos, discursavam muito bem, combatia a corrupção, tinha força presença nas classes médias urbanas e tal. O PTB era vinculado aos sindicatos, era seu trabalho. E o PSD era dos antigos interventores na ditadura do Estado Novo, grosso modo. E tinha depois alguns outros partidos que orbitavam, o Democrata Cristão, que era pequeno, mas tinha ideologia, foi depois da guerra, né? Então, o Partido Libertador do Rio Grande do Sul, que sempre foi parlamentarista, mas tudo isso acabou, porque aí veio a ditadura militar, criou à força 2 partidos, Arena e MDB. Arena era o partido do governo, e o MDB devia ser a oposição. Naquele momento havia um medo tão grande em 65 de ir para a oposição, que faltou número para conseguir ter o partido. Então, o Castelo Branco pediu que o pessoal da Arena fosse para o MDB. Inacreditável, porque não tinha um número mínimo. Porque os tempos eram de cassação. Você tinha mandatos que... Se perdia o mandato, você caçava vereadores, deputados estaduais. Caçava era o seguinte, por alguma razão, sem imputar, sem processo, sem nada. E você caçava vereador, prefeito, deputado estadual, deputado federal, governadores, né? Outras pessoas que estavam, como, por exemplo, foram expulsos das Forças Armadas depois de 64. Os que mais sofreram no meio civil foi muita gente, mas foi no meio militar. Você pode listar cerca de 3.000, 3.500 que perderam na aeronáutica, no exército e na marinha seus postos. E aí o cara da aeronáutica, tem um deles, o Oswaldo França Júnior, que depois, já falecido, virou um grande escritor, o cara era da aeronáutica, tal, piloto lá, foi demitido em 64, que entrou nos atos, foi cassado. Onde ele ia arrumar emprego? Na época o Brasil tinha poucas empresas. Era uma a Varig, que era famosa, a Varig foi uma grande empresa, uma super empresa. Tinha a Varig, tinha a VASP, e acho que eram essas duas. Tinha umas outras que eram... Aí ele ia lá, o senhor trabalhava antes aonde? Eu estava na FAB. Eles me caçaram. Você acha que os caras diziam, nada, você não tinha onde trabalhar, cara. Você pegava caras super qualificados, aí tinha que se virar. E o cara se virava corretor, outro não sei o que, pau. Então a perseguição foi muito grande durante o regime. E mais ainda quando veio em dezembro, dia 13 de 68, 13 de dezembro de 68, o ato institucional número 5. Que agora os bolsonaristas, extremistas, que são os bobalhões, eles nem sabem o que é o AI-5. Uma vez até uma pessoa... até me contou, falou para a pessoa que queria pôr aí 5. Você sabe que teve 4 antes? Porque se teve 5, teve 4 aqui. E você sabe que foram 17 que teve depois aqui? Né? Teve mais 12 e tal. Nem sabia. E nem sabe o que é o ato institucional, que é o ato mais arbitrário da história brasileira. O presidente pode fazer tudo e a justiça não aprecia os atos do presidente. É tão absurdo como... É um ditador. É um ditador. Como na Constituição do Império, tinha lá um artigo 99, que a pessoa do imperador é inviolável e sagrada. Sob ele não pesa responsabilidade alguma, ponto. Pô, aí, cara, se ele é uma figura sagrada e não tem... no AI-5, na República, foi alguma coisa assim. Então, claro, as pessoas ficaram É a mesma medo. coisa com outras palavras. Sim, com outras palavras, É exato. um jeito de institucionalizar uma
É o arbítrio, Ditadura. é um arbítrio o maior possível. Aí quando depois acabou o AI-5 e tal, ainda no regime militar, aí criaram-se 5 partidos políticos, né? Que era o PDS, que foi o sucessor da Arena, né? Aí o MDB, colocaram o P na frente e virou PMDB, que era antigo. O PTB foi recriado, mas foi Ivete Vargas, que fazia política em São Paulo, que ficou com a sigla, e o Brizola estava voltando, ficou 15 anos exilado, mas ela ganhou no TSE. Aí ele criou o PDT, e surgiu o PT. E o PT foi criado em 1980, né, como um partido na época de viés socialista. Tanto que o número do PT inicialmente nas eleições, por exemplo, em 82 em São Paulo, Lula foi candidato a governador, derrotado. Era o número 3, era assim. E ele falava, vote no 3 porque o resto é burguês, tal. Essa era a palavra de ordem. Depois as coisas mudaram, né? Mas aí eram 5 partidos. Aí veio a redemocratização de 85, 86, aí ampliou-se o leque. E aí foi criando. Tanto que na eleição de 89, 29 anos depois da última eleição, que foi em 60, eleição direta para presidente, foi, puxa, para mim, para minha geração, a gente imaginava que nunca mais ia votar, né, para presidente da República, que desde 60, aí em 89 foi a que teve mais candidatos, teve 22 candidaturas, né? Puta merda. Os debates tem no YouTube, vale a pena assistir trechos, debates fantásticos, que tinha os personagens políticos super tradicionais e pessoas caricatas também, tinha de todo tipo. Era melhor antes? Ah, sim, era. A qualidade política? Ah, sim, era. Como eu sou historiador, né? Historiador é meio nostálgico, eu sou santista também, então são 2 problemas, né? Que deve ser lembrado. Na época do Pelé é foda, né? É duro ver agora, o cara não dá passe de 3 metros, mas os políticos eram melhores, a formação da elite política brasileira, isso explica o rápido crescimento econômico, porque você tinha políticos, homens públicos, a maior parte, que entendiam o que estava acontecendo, né? E que tinham boa formação e entendimento do que estava ocorrendo no mundo, porque tem que lembrar que nós não estamos fora do mundo, né? A gente tem a mania de olhar para o próprio umbigo, e ousadia.